estou de volta novamente. Então, agora com a disciplina de História. Isso mesmo, vamos pegar aí o livrozinho de História e a gente vai abrir esse livro de História na página 42. Ok, turma? Vamos abrir aí na página 42. E esse assunto aí da página 42, ela é uma continuação daquele primeiro assunto que a gente viu nessa terceira unidade, que é a história e os documentos. Só que dessa vez nós vamos ver o quê? O assunto é o historiador e os documentos. É uma sequência daquele assunto, uma continuação. Então, primeiro, para a gente entender os documentos, nós sabemos que são documentos que são guardados, né, em um determinado local, museu, outro lugar, que tem as informações dos passados, dos antepassados. E historiador, que é mesmo historiador? Historiador é uma pessoa que tem uma profissão, é um profissional que pesquisa informações sobre o modo de vida das sociedades em diferentes tempos. Então, é um profissional, assim como outro qualquer. Só que que tipo de profissão é dele? É só para pesquisar. Ele é um historiador que vai pesquisar informações de uma determinada sociedade em tempos diferentes. Pode ser do passado, pode ser no presente, pode ser no passado bem antigo, como a história das primeiras comunidades, e pode ser um passado mais recente e também o presente. Então, esse profissional, ele faz esse tipo de trabalho, faz essa pesquisa para depois ele arquivar em um determinado local para ficar lá como fonte de pesquisa da história daquela comunidade, daquele município, daquele movimento que aconteceu naquela época. Então, tudo isso aí é documentado através de um profissional que a gente chama de historiador. Já está dizendo a palavra historiador. Ele vai fazer o quê? Catalogar todos os fatos de uma determinada época, de uma determinada sociedade, de um determinado município, para poder ele arquivar uma história de um acontecimento ou de um fato. Aí, para vocês entenderem melhor aqui, porque a gente já sabendo o que é isso, aí bem aí mais abaixo no livro de vocês vão encontrar fotos de documentos. Isso já está mostrando o quê? São documentos que alguns historiadores já fizeram essa pesquisa e já arquivaram em um determinado local que ficou lá para as pessoas fazerem a pesquisa, né? Tipo um registro, né? A gente não vai registrar nosso nome lá no cartório, fica lá guardado. Quando você perde, você não vai lá novamente para pegar a segunda via. Então, a mesma coisa desses documentos que esses historiadores fazem, essas pesquisas, buscam essas informações e aí vão colocar lá no arquivo. Para que vocês possam, vocês, quando crescer, eu quero pesquisar sobre alguma coisa, ó, município de Guadalupe mesmo. Tem a história do município lá no museu. Vocês querem fazer uma pesquisa? Vocês vão lá, fazem a pesquisa. Então, cada comunidade ou sociedade mais antiga, ou fatos mais antigos, a gente vai buscar lá nesses arquivos. E quem fez? Lá. Quem faz quem preparou essas informações, quem fez esse documento, são os historiadores. Entenderam, gente? Então, aí vocês vão ver documentos diferentes, que depois vocês podem estar olhando o nome desses documentos. E aí vocês estão vendo que isso aí foram todos preparados pelos historiadores, né? Historiadores que fazem essa busca de fatos, de acontecimento, para depois deixar em arquivo, para pesquisas futuras. Se você quiser saber um acontecimento que já aconteceu há 1000 anos, há 500 anos, há 100 anos, né? A história do Brasil está sempre recontando, né? Nos livros.
que já há muito tempo, né? Os quilombos também, quer dizer, tudo isso são fontes de pesquisa que a gente encontra. Por quê? Porque os profissionais que são chamados historiadores fizeram essa pesquisa, documentaram e arquivaram. E fica lá para a gente fazer as pesquisas, ok? Aí aqui nós temos, mais na frente, nós temos fontes históricas, que nós vamos ver aí, até no nosso estado, né, que é o Piauí, nós temos uma fonte histórica muito importante, que é lá em São Renato, que tem as pinturas rupestres. E lá tem o quê? Um museu que conta toda a história daqueles antepassados, da pré-história. Então, lá fica guardado, fica arquivado para qualquer tempo que você queira ir pesquisar. Futuramente você vai estar lá, encontrar lá. Os dados. E? Então, é isso. Aí vocês vão ver, observar essas imagens que foram fatos que aconteceu no passado e que estão todos arquivados, guardados através do profissional chamado historiador. Ok, gente? Então, nosso assunto era esse e vocês vão ter uma atividadezinha lá na página 45. Viu? Então, lá na página 45 tem uma atividade. Aí, desde a página que eu falei aí para vocês, desde a página 42 até a 44, vocês vão dar essa olhada, essa observada nesses documentos, nessas fotos. A leitura em família, acompanhada, se você ainda não lê, é claro. Quem já lê, faz. Quem não lê, pede ajuda, o orientador, o papai, a mamãe ou o responsável por você, para fazer essa leitura, para você entender melhor essa história. E responder essa páginazinha do livro lá da página 45, ok? Beijo da tia e até a próxima aula.